Graça e paz, sou o pastor Daniel, aluno do curso de bacharelado em Teologia da Unicesumar, no Polo de Campinas, São Paulo. Estou aqui para realizar esse trabalho que foi disposto nessa matéria, pregações e práticas ministeriais. Antes de começar este trabalho, eu quero agradecer, primeiramente, a Deus, acima de tudo, por essa oportunidade de ter esse conhecimento maior das Escrituras, da palavra dele. Também agradecer à minha esposa e aos meus professores, professor Hernandes de Lopes, Rafael e ao professor Felipe. O meu RA é o 1910995355. O tema proposto para nós fazermos esse trabalho, eu quero que você abra comigo aí na Bíblia, o livro de Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 1, que diz assim, você pode estar preparando ela aí, abrindo a sua Bíblia, onde você está, em nome de Jesus, amém? O título dessa passagem diz: Jesus é o Senhor do sábado. Vamos ler o que está dizendo essa palavra. Naquele tempo, passou Jesus pelos campos de cereal, em dia de sábado. Os seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas e a comer. Quando os fariseus viram isso, disseram-lhe: Olha, os seus discípulos fazem o que não é permitido fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: Não lestes o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era permitido comer, nem aos que com ele estavam, mas somente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que no sábado os sacerdotes no templo violam um dia e ficam sem culpa? Eu vos digo que quem está aqui é maior do que o templo. Se, porém, vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Essa tradução ao que eu li é da Almeida Corrigida e Fiel. Amém? Vamos dar início a essa explanação desse texto. O que eu estou aqui nessa noite, nesse dia, não quero trazer para você pregar sobre sábado, uma religião, não quero mostrar para você como você deve fazer, não. Eu quero apenas trazer uma explanação a qual Jesus primeiramente trouxe ao meu coração, para depois estar trazendo para vocês. Amém? Naquela época, nós sabemos que os fariseus procuravam muito, de todas as formas, acusar Jesus, acusar os seus discípulos, não aceitavam Jesus como Senhor, como Salvador, como Rei verdadeiro, ao qual Ele é. E numa bela passagem, Jesus estava passando ali com seus discípulos por uma plantação de cereal. E os seus discípulos estavam com fome. O que mais eles poderiam fazer? Porque na lei também diz, se nós estiver passando por uma plantação, estiver com fome, nós podemos colher e comer. E os discípulos fizeram isso. Jesus veio naquilo, maravilhou e deixou. Os discípulos estão com fome, então que comam. Mas os fariseus estavam ali. Sempre alguém perto de nós, que muitas vezes quer nos acusar. Sempre há um fariseu que quer acusar a nossa vida. Vendo somente aquilo que nós fazemos errado, que muitas vezes não é errado, a qual os discípulos, estando com Jesus, não estavam fazendo porque estavam com fome. Mas os fariseus acharam uma brechinha, tentando acusar os discípulos, tentando acusar a Jesus, para mostrar, Jesus, os seus discípulos aí estão errados. O que estão andando com você está errado. Eles estão colhendo espigas, o que não é lícito fazer no sábado. A tua própria palavra diz, se o Senhor não é Deus, o Senhor não é Rei, a sua palavra diz que no sábado não podemos fazer nada, que no sábado nós devemos descansar e santificar o sábado. Sim, é lógico, a palavra de Deus diz isso mesmo, que nós devemos santificar o sábado, nós devemos descansar, consagrar a nossa vida. Mas os fariseus estavam levando para o outro lado. Os fariseus estavam levando o sábado como jugo. A própria sociedade naquela época estava levando o sábado como jugo. Eles não poderiam fazer nada.
Não poderiam comer, não poderiam colher, não poderiam plantar, não poderiam acender chamas. Só que Jesus, com a sua tremenda sabedoria, com a sua libertação, ao qual ele veio para libertar as nossas vidas, ele mostrou que ele é o Senhor do sábado. Ele mostrou que o sábado é muito maior do que eles estavam vivendo naquela época. Que o sábado foi feito para o homem. Quando Deus criou o sábado, criou o mundo, criou o nosso planeta onde nós vivemos, no sétimo dia, o que ele fez? Ele criou o sétimo dia. No sétimo dia, ele fez o quê? Ele descansou e o santificou. E quando ele deu as suas leis a Moisés, ele falou que no sábado seria o dia do descanso. Lembra-te do dia de sábado para o guardar e santificar. Mas, porém, Jesus trouxe algo para a vida desses fariseus, a qual estavam acusando os discípulos e propriamente a Jesus. Vamos ler novamente. Diz assim, no versículo 2: Quando os fariseus viram isso, disseram-lhe: Olha, os teus discípulos fazem o que não é permitido fazer no sábado. Aí, Jesus, seus discípulos estão fazendo coisa errada. E aí, o que você vai fazer? Estão dando o que você está ensinando, Jesus, para eles? Está ensinando coisa errada? O Senhor não é Deus? Estão violando a sua própria lei, Jesus. E aí, o que você vai fazer? Não, mas Jesus, em sua infinita sabedoria, mostrou para eles o que eles estavam tremendamente errados. Vamos ler o versículo 3, o que diz? Ele, porém, lhes disse: Não lestes o que fez Davi quando teve fome? Ele e com eles estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era permitido comer, nem com que eles estavam, mas somente aos sacerdotes. Davi estava vindo de uma viagem junto com os moços. E chegando ali para trazer uma mensagem ao sacerdote, o sacerdote falou: Sacerdote, estou com fome. Estamos com fome, estamos numa longa viagem. Você tem algo para nos dar, para comer? O sacerdote tinha acabado de trocar os pães da proposição ali. E falou para ele: Davi, não tenho nada. A única coisa que tenho são esses pães ao qual eu troquei. E somente os sacerdotes podem comer. E o que eu tenho é isso. Então, come esses pães. Deus, vindo aquilo lá, você acha que Deus condenou? Ao qual os fariseus estavam condenando os discípulos? Não. Deus sabia da necessidade de Davi. Assim, muitas vezes, Deus sabe das nossas necessidades. Eu não estou falando aqui para você começar a transgredir a lei de Deus, para você começar a pecar diante de Deus. Não, Deus não quer isso. Mas as coisas que o nosso Senhor quer mostrar, que muitas vezes nós carregamos um jugo, um fardo que não é nosso. Os fariseus estavam trazendo esse jugo, estavam trazendo esse peso diante das costas dele. No sábado não podemos fazer nada. E Jesus e os seus discípulos estão violando a lei. Não é lícito colher. Realmente, lá no Antigo Testamento, fala nas leis, em Levíticos, fala que não podia colher, que não podia plantar, que não podia acender chamas. Só que Jesus aqui mostrando que Davi, em sua necessidade, precisava comer algo. E Deus deu pão ao qual Davi e os seus moços precisavam. Muitas vezes nós precisamos de algo. E Deus quer nos conceder. E Deus, em sua tremenda misericórdia, ao qual Jesus também é misericordioso, Ele nos proporciona. Ainda assim, Jesus trouxe outro exemplo para os fariseus ali, para mostrar que os fariseus estavam errados, quanto ao sábado, quanto quem era o Senhor do sábado e quanto aos que os discípulos estavam fazendo. Vamos ler agora o versículo 5. Ou não lestes na lei que no sábado os sacerdotes no templo violam o dia e ficam sem culpa? Eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Naquela época, no Antigo Testamento, há um mandamento ao qual Deus deu aos sacerdotes, que eles deveriam sacrificar, fazer holocausto, fazer expiação dos pecados no dia de sábado. Mas como assim? Deus dá uma ordem para o povo não fazer nada no sábado, ao qual os fariseus estavam acusando os discípulos.
E agora para os sacerdotes, dava uma ordem para eles sacrificar, para eles prestar holocaustos. Para que confusão é essa? Naquela época, Deus já estava mostrando que há coisas que nós devemos fazer para o Senhor e coisas que nós não devemos fazer para o Senhor. Os sacerdotes ali violavam a lei de sábado, o qual deveria guardar, se santificar. Mas propriamente eles estavam se santificando. Eu creio que naquela época ali, é qual os fariseus estavam acusando os discípulos, acusando Jesus. Eles queriam só fazer o que era bom aos olhos dele, o que era agradável ao seu corpo. Não, no dia de sábado vou santificar o dia de sábado, vou descansar. É isso que Deus falou. Vamos descansar no dia de sábado. E deitavam, descansavam, não faziam nada. Mas porém esqueciam do dia de santificar. O que é mais importante? Santificar, consagrar ou acusar o irmão? Santificar. Descansar com sabedoria. Versículo 7 diz assim: Se porém vós soubesseis o que significa misericórdia quero, não sacrifício, não condenarias os inocentes, pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Quantas vezes nós, sem sabermos o que significa realmente a lei, o que significa realmente o que Deus quer para nossas vidas, muitas vezes nós não sabemos muito do que está escrito na palavra de Deus e nós acusamos a vida do nosso irmão. Muitas vezes não sabemos o que o nosso irmão está enfrentando e nós o acusamos. Não sabiam os discípulos que os sacerdotes, que os discípulos estavam com fome. Os fariseus não sabiam a necessidade que os discípulos estavam passando. Jesus sabia. E assim deixou ele escolher espigas para comer. Então é muito mais fácil nós acusarmos alguém como os fariseus fez. E violaram a lei. Ah lá, estão te acusando. Ah lá, você está fazendo errado. Ah lá, porque está acontecendo isso na sua vida. Porque está acontecendo aquilo na sua vida. Porque você perdeu o emprego. Porque você perdeu o apartamento. Porque você perdeu o carro. Cadê esse Deus que você serve? Esse Deus não é na sua vida. Você perdeu tudo isso. É muito mais fácil nós acusarmos do que vermos a necessidade. O próprio Jesus disse: misericórdia quero e não sacrifício. Jesus teve misericórdia dos discípulos porque estavam com fome e era necessário comer. Não era necessário naquele tempo fazer um sacrifício de fome. Ao qual eles não estavam se santificando, ao qual eles não estavam buscando a Deus, eles estavam passando pelo campo, sentiram fome e comeram. Isso é misericórdia. Não é sacrifício. Muitas vezes nós fazemos sacrifício em vão, ao qual muitas vezes Deus não recebe. Mas um sacrifício sábio, Deus recebe e abençoa a sua vida tremendamente. Abençoa você, assim como Jesus, sabendo o que eles, discípulos, estavam fazendo, os abençoou. Sabendo o que era correto diante dos discípulos, ele veio para mostrar que ele próprio, nosso Deus, o Jesus, ao qual deu sua vida na cruz, é o Senhor do sábado. Jesus veio para mostrar, inclusive em outras passagens, que o sábado não veio, Deus não criou o sábado para ser um jugo sobre as nossas vidas, mas sim para ser bênção sobre nós. Pense bem, medite bem como você está santificando o sábado, guardando. E não use esse mandamento para fazer igual os fariseus fez, para acusar o seu irmão, não. Se você guarda o sábado, se você santifica o sábado, glória a Deus, é bênção para a sua vida, faça e faça mais. Mas se nos dias atuais você não consegue guardar o sábado, não é possível você guardar o sábado, mostre também que Jesus é o seu Senhor, que Jesus é o Senhor do sábado. E guarde Ele, consagre Ele. Se não é possível, não leve esse jugo sobre a sua vida. Não consigo guardar o sábado, o que eu vou fazer? Não. Deus veio para mostrar que a misericórdia dele é muito maior na sua vida. Muito maior na sua vida. E Deus sabe quais são as suas necessidades. Deus sabe o que você precisa. Se você precisa trabalhar no dia de sábado,
para trazer sustento à sua casa. Deus não vai te condenar por isso, assim como Jesus te fez nessa passagem. Não condenou os discípulos. Deus não vai condenar a sua vida. Mas se for possível você guardar, faça, que vai ser bênção para a sua vida. Mas se não for possível, não leve esse julgo. Creia que Deus vai te abençoar da mesma maneira. E se você guarda o sábado, não critique aquele que não guarda. Deus sabe da necessidade. Deus sabe o qual todos passamos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você possa guardar essa palavra em seu coração, medita nela e tenha o sábado como uma bênção em sua vida. Tenha Jesus como seu Senhor, assim como Ele é o Senhor do sábado. Amém? Deus abençoe a todos, muito obrigado por essa oportunidade e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fique contigo. Amém. Glória a Deus, muito obrigado. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.